Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim da exposição do livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. Nas últimas 2 semanas, terceira com esta, nós estávamos, como devemos fazer, refletindo sobre o que é chamado de Salmo de Abacuque. O texto, o louvor de Abacuque é o final do seu livro. Eu gostaria então de convidar os irmãos para que lêssemos mais uma vez o capítulo 3 do profeta Abacuque, e para fazermos essa leitura a partir do verso 8 até o verso 15. Abacuque 3, 8 a 15. Leiamos. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir e regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas, diz Abacuque. Já comentei, já disse aos irmãos como foi lá atrás, no passado, a minha conversão. Então, na minha adolescência, quando eu estudava o último ano do ensino fundamental, naquela época o último ano do ensino fundamental era a 8ª série, e me preparava para entrar no ensino médio, então para fazer o primeiro ano. E naquele período, naquele ano, exatamente no mês de outubro, nós fomos àquele acampamento que eu já comentei. Eu fui para vigiar o meu irmão, e lá Deus, de fato, como eu já disse brincando, transformou um fanático em 2 fanáticos, né? Ele já havia sido alcançado pela graça de Deus, e a minha conversão se deu durante aquele acampamento, sem muito alarde, sem muitas, digamos assim, momentos que pudessem ser marcantes. A única coisa que eu sei dizer aos irmãos é que eu entrei naquele acampamento incrédulo e saí de lá crendo em Jesus. Não houve apelo, não fui à frente, mas não há dúvida no coração de que aconteceu durante aqueles dias. E é assim mesmo, porque Deus tem suas formas diferentes de chamar as pessoas, né? Deus é muito rico em sua maneira de agir, por isso Ele age de maneiras diferentes. Mas o que me chama, o que eu gostaria de comentar com os irmãos, é que quando nós saímos daquele acampamento e voltamos de ônibus e descemos numa antiga rodoviária, digamos, que havia na cidade, e nós fomos a pé para casa, numa caminhada que deveria dar entre 45 minutos mais ou menos, carregando as malas do acampamento, eu e meu irmão, o reverendo Jocida, que os irmãos já conhecem, e caminhávamos, ele ainda bastante receoso em relação à minha impressão, aquilo que, na verdade, eu vi, como é que eu percebi o acampamento. E ele me perguntou, então, o que eu havia achado, o que eu havia pensado. E sem muito recurso, digamos assim, sem muita teologia, sem muito o que saber e dizer, a minha única resposta para ele foi exatamente essa: não sei. O que eu sei é que aquilo que eu aprendi, eu quero ensinar aos outros. Foi a única coisa que eu disse. Foi a minha forma de expressar a minha conversão. E fui para a aula, isso era um domingo à tarde, fui para a aula segunda-feira, naquela expectativa de um mundo diferente. Não demorou muito tempo.
para que eu percebesse que o mundo estava igualzinho. Meus amigos, meus colegas, minha casa, tudo muito igual. E aquilo me incomodou profundamente. E um dia eu recorri, obviamente, ao meu irmão, que em muitas ocasiões foi meu pastor, e perguntei: tudo igual, tudo do mesmo jeito, que diferença faz? Ele falou: não está tudo igual. Você está diferente. O mundo é o mesmo, mas você já não é a mesma pessoa. E a partir dali eu fui aprendendo que de fato a minha vida cristã seria uma contínua e constante mudança. A cada dia eu devo ser, preciso ser, necessito ser diferente em um mundo igual. Não são as pessoas e o mundo que mudam, sou eu que venho mudando constantemente. E a mudança não acontece somente na conversão, a mudança acompanha todos os dias de nossa vida. É assim que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o que Abacuque escreveu. Se você se lembra bem, nós estamos falando aqui de um homem, de um profeta, mas que sofre uma radical mudança. Ele já era um homem crente, e ele continua crendo. A ideia aqui é que ao longo desse livro nós vemos uma mudança na postura, na resposta, no entendimento, na oração, no louvor de Abacuque. De um homem que se queixa, de um homem que na verdade questiona a Deus, questionando e querendo saber de Deus até quando ele permitiria aquelas situações, de um homem que se assenta na torre de vigia até que Deus respondesse a sua queixa, de um homem que trazia todos esses questionamentos, toda essa angústia, quase que uma amargura, um homem na verdade que está vivendo uma situação de corrupção do seu povo e na expectativa da chegada de um povo mais corrupto ainda para dominar a sua própria nação, e ele na verdade, sem compreender tudo isso, questiona a pessoa de Deus. E quando nós entramos no capítulo 3, nós encontramos um homem que se curva e louva esse Deus, que adora esse Deus. Há uma mudança. Não foi o mundo que mudou, não foi a profecia que mudou, não foi a decisão de Deus que mudou. O que está diferente agora é Abacuque. Ele agora vê de maneira diferente todos esses atos de Deus, a ponto de, como já vimos aqui, fazer esse cântico, essa oração em forma de canto, e na sua oração louvar a Deus por sua decisão. Ele louva a Deus por aquilo que Deus decidiu fazer, pela forma como Deus irá agir. O cativeiro babilônico prestes a ocorrer é motivo de louvor, porque é o Deus justo atuando, o que já é surpreendente. Mas hoje o desafio é maior ainda, porque não bastasse ele louvar a Deus pelo juízo que Deus trouxe, pela correção que Deus trouxe, pela disciplina que Deus trouxe, pela própria nação babilônica que vem com crueldade e que traz na verdade morte e escravidão ao seu povo. Não bastasse ele louvar a Deus por isso, nós vemos aqui Abacuque louvando a Deus por sua ira, e esse é o grande desafio. Louvar a Deus pelo seu amor, louvar a Deus pelo seu poder, cantar o que cantamos hoje à noite é fácil. Quantos cânticos os irmãos conhecem que louvam a ira do Senhor? Consegue lembrar de algum? Quantos hinos do nosso cenário? Esse é o desafio. E é exatamente isso que vem ao coração de Abacuque. Se não, observe, verso 8, ele pergunta, numa pergunta retórica, é claro: por que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, o teu furor, ele diz ainda no verso 8. Veja como ele conclui, na verdade, mais adiante, caminhando na sua indagação, no verso 12, quando ele diz: na tua indignação, Deus está indignado, Deus está irado, Deus está cheio de furor. E diante do furor de Deus, diante da ira de Deus, diante da indignação de Deus, o que faz Abacuque? Louva, canta um salmo exaltando o poder de Deus que vem com ira, com indignação.
E esse é o grande desafio. E a pergunta que eu e você devemos fazer, e claro, devemos fazer honestamente, é: por quê? Em que sentido, ou que sentido faz nós louvarmos a ira de Deus nessa circunstância? Que sentido isso faz para Abacuque? E é isso que eu gostaria de convidar os irmãos para tentarmos entender nessa palavra de louvor que eles nos traz, por favor. A princípio existe aqui uma estrutura, digamos, do seu cântico, em que ele mostra ou revela a Deus, trazendo ou manifestando o seu poder sobre as águas, ribeiros, rios, mar. Ele vai dizer que Deus está sobre as águas, tá? E ontem mesmo, enquanto nós de alguma forma gozávamos da criação de Deus naquele mar maravilhoso que estávamos ontem, você está diante também de algo indomável, algo sobre o qual você não tem poder. Se tem um lugar que eu me sinto pequeno, é no mar. Entre dentro da água, você não vai poucos metros, e ali você já fica, se você for como eu, com medo de continuar, cheio de guardas-vidas para poder te chamar a atenção se você for muito longe, porque o mar é incontrolável. Sempre foi assim, sempre foi visto assim, sempre foi identificado assim, mesmo do tempo de Abacuque, e muito mais lá, onde muito menos recursos se possuía. O mar era algo de fato poderoso e incontrolável, mas Deus manifesta o seu poder sobre as águas. Deus manifesta o seu poder sobre sua criação. Os montes se contorcem, até o sol e a lua param diante do poder de Deus. É isso que poeticamente ele está dizendo. Eu sei, você vai dizer, o sol não para. Aliás, o sol, na verdade, nem se movimenta, quem se movimenta somos nós, ao redor deles. Mas os irmãos entendem qual é aqui o sentido poético que Abacuque quer trazer. Ele está dizendo que toda a natureza, com todo o seu poder, com toda a sua, digamos, contínua rotina de todos os dias fazer a mesma coisa diante de Deus, todos eles ou se contorcem, ou param, ou, como o mar, levanta as suas mãos, porque é o poder de Deus manifesto. E então ele introduz o poder de Deus também sobre as nações. Verso 12, é ele que na verdade marcha pela terra e calca aos pés as nações. E aqui começa de fato o sentido do que nós estamos dizendo. A manifestação do poder de Deus aqui é a sua ira. E a pergunta retórica que lemos no verso 8, nós sabemos a resposta. Contra quem estás irado? Pergunta Abacuque ao próprio Deus. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Ora, nós sabemos que a ira de Deus, nesse contexto de Abacuque, não é apenas sobre as nações pagãs, não é apenas sobre seus vizinhos idólatras. A ira de Deus, neste livro de Abacuque, é também contra o povo de Deus. É o povo de Deus quem se rebelou contra Deus, que abominou sua lei, que abandonou o seu culto, que se, de alguma forma, entregou à idolatria. É esse povo que incomodou e que vivia uma vida tão perversa diante de Deus, que provocou no coração de Abacuque o questionamento: até quando o Senhor não toma uma providência? Até quando o Senhor não julga o teu povo? Até quando o Senhor não traz disciplina, correção ao seu povo? É contra este povo que Deus está irado. E agora a manifestação dessa ira é fruto de louvor. Ele está louvando a Deus, porque Deus de fato está irado contra todas as nações, e dentre elas o povo de Israel. E essa ira de Deus manifesta exatamente a sua justiça e o seu poder. A ira é um atributo divino. Eu sei, eu e você imaginamos a ira sempre como algo negativo. Esse é o problema. A ira para nós é sempre negativa. Lembre-se, a Escritura nos ensina que existe uma ira justa e existe uma ira injusta. Existe uma manifestação da ira correta, existe uma manifestação da ira incorreta. Uma ira, ela na verdade depende dos seus motivos. Estar irado não é pecado. Citando aqui alguns autores que tratam desse assunto, inclusive um, principalmente, que falava muito sobre o controle da ira baseado em provérbios.
ele era um conselheiro cristão, um livro muito interessante dele, mas citando aqui o pensamento de alguns autores, por exemplo, quando na realidade a serpente fez aquela proposta indecente, dizendo que Deus não lhes permitiu comer dessa árvore, porque vocês se tornariam igual a Deus, que é uma mentira, qual a reação os irmãos pensam deveria Adão ter naquela ocasião? Ira, não outro sentimento. Ira justa, ira santa. Como alguém levanta uma blasfêmia dessa contra Deus, sem que a pessoa sequer se ire contra isso? Estava lá do outro lado Golias, o gigante, profanando o nome de Deus. Do lado de cá o exército de Israel. E lembre-se, isso não é história de criança, isso é história bíblica para nós. E todos eles, inclusive Saul, o grande rei, que era do ombro acima de todo mundo, conforme diz a Escritura, ouvindo as afrontas, quem foi que se levantou contra aquela afronta? Ninguém, exceto o pequenino Davi, e que tomou para si o acerto de contas. Quem é ele para ofender o meu Deus? Quem é ele para profanar o meu Deus? E irado, ele parte para a batalha contra exatamente Golias, pois a ira de Davi naquela ocasião é uma ira justa, uma ira necessária, uma ira que é necessário que tenhamos. Olha, meus irmãos, a ira é na verdade um atributo divino que Deus concedeu a nós homens. O problema nosso é que nós constituímos certos sentimentos como excelentes e virtuosos e outros não. Para nós a calma é sempre boa, não é. Para nós a ira é sempre ruim, não é. E é por isso que nós temos tanta resistência em olhar para a ira de Deus como um atributo dele, para ver em Deus exatamente a sua natureza perfeita. Deus é tanto amor quanto é ira. Da mesma forma como o amor de Deus é infinito, impensável, indescritível, a ira de Deus também o é. Foi por essa razão que eu fiz questão de ler com os irmãos os textos de Hebreus. Ele é o vingador, diz o texto. Ele julgará o seu povo, diz o texto. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Imagine um amor perfeito que nós não conseguimos descrever, uma bondade imensa, infinita de Deus, mas imagine o oposto. O que significa ter um Deus irado contra você? Pois é exatamente essa virtude que Abacuque vê, e baseado exatamente nessa convicção, ele louva a Deus pela sua ira. O descreve como um guerreiro que caminha, cavalgando. Cavalos e carros eram as armas de guerra mais potentes daquela época, certo? Era exatamente o que demonstrava o maior poder de um exército. Portanto, Deus vem com poder, cavalgando sobre o mar. A sua aljava está cheia de flechas, ele já tomou seu arco na mão. Os relâmpagos ele compara com a lança que Deus atira, como um grande guerreiro. O Deus que conquista. Os irmãos se lembram que eu disse que esse texto de Abacuque faz menção lá do Êxodo, o que é claramente um consolo para nós. O mesmo Deus que libertou o povo de Israel da mão dos egípcios, irá libertar das mãos dos babilônicos. E portanto ele relembra como esse Deus os libertou, a primeira parte do Salmo, da descrição, e como Deus conquistou como um guerreiro essa terra. A segunda parte do Salmo, é esse Deus que vem em guerra, exatamente para trazer a sua ira, e manifestando a sua ira em poder, é louvado. E o segundo ponto, claro, de Abacuque, aí sim demonstra como nós compreendemos tão pouco essa realidade sobre Deus, e falamos menos ainda. O verso de número 12 em diante, 13, diz que esse Deus então sai em salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre todo o fundamento. Deus agora sai para salvar o seu povo. Se eu perguntasse aos irmãos,
por que somos salvos? Os irmãos diriam que nós somos salvos pela graça, certo? Mas lembre-se, para este povo e para Abacuque, a salvação deles estava na ira de Deus, uma ira justa, porque agora ele olha exatamente para a ação dos babilônicos. A mesma ira que me corrige é a ira que me salva. A mesma ira que na verdade me conduz a uma disciplina, e quem sabe aqui é uma dor, é exatamente a mesma ira que, por outro lado, me preserva dos meus inimigos. Os sentimentos dos inimigos estão descritos, aliás, eles estão descritos aqui. No verso 13, eles são chamados de perversos, se o irmão puder perceber. No verso 14, eles são pessoas que, na verdade, aspiram por violência, tá certo? Verso 14 diz: regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Eles, na verdade, ainda no verso 14, diz que eles, como tempestade, avançam para me destruir. Os babilônicos vêm, são os nossos inimigos, eles são instrumentos da ira de Deus, mas ai deles, porque eles terão que enfrentar a ira desse mesmo Deus. Ou seja, a ação de Deus em vingar-se daqueles que iriam ferir o seu povo. Difícil de entender? Eu diria que sim, mas é a verdade. E qual é a perspectiva, na verdade, que a Escritura nos mostra aqui? É que o fato desses homens serem instrumentos de Deus para a nossa disciplina, não significa que eles estão isentos da culpa que eles possuem. Tomando o próprio Êxodo, se o irmão voltar ao texto lá do Pentateuco, vai lembrar. E quando o povo de Israel sai liberto depois da morte dos primogênitos, o coração de Faraó endurece, e então Faraó envia seus exércitos para, de fato, perseguir o povo de Israel. Os irmãos se lembram que eles desceram até Migdol e que eles ficaram encurralados, não tinham para onde fugir. Atrás vinha o exército dos egípcios, de um lado eram montanhas, não havia possibilidade de fugir daquela região, do outro lado uma região pantanosa que também não poderia fugir, e diante deles o Mar Vermelho. Por que Deus fez isso? Para eles entenderem de onde vem a libertação, só para isso. E então Deus diz a Moisés que ele deve tocar a água com o seu cajado. E aí a gente constrói uma série de cânticos, né? Se Deus não abrir as águas, a gente anda por cima dela, é o que a gente diz. Mas veja bem, o ato é que Deus tem o domínio sobre essas águas, as águas se abrem, porque Deus, na verdade, manifesta aqui a sua ira, agora não contra o seu povo, mas a favor dele. A mesma ira que nos corrige e que nos traz juízo, é a ira que nos guarda e nos preserva dos nossos inimigos. Por isso ele louva a ira do Senhor, por isso ele exalta exatamente essa ira e bendiz ao Senhor, porque ele é um Deus irado. E esse é o nosso grande desafio, entender em primeiro lugar que sim, eu e você provocamos a ira do Senhor. E esse Deus que, como dissemos semana passada, é imutável, é o mesmo. O Deus de Moisés é o Deus de Davi e é o Deus de Abacuque, e é o nosso Deus. Ele não mudou. Se tem alguma coisa que não muda nessa existência humana, é Deus. O restante, tudo muda. Mas Deus permanece o mesmo. Ou seja, aquele povo provocou a ira do Senhor pelo seu pecado, pela sua conduta, e por isso sofreu esse juízo. Mas aquele povo foi liberto das mãos dos babilônicos por esse Deus irado, que subjugou os babilônicos pelo mal que fizeram pelo seu povo, porque o fizeram de vontade própria. Percebam que essa ira que Deus na verdade exalta, e é exatamente isso que nós devemos reconhecer. Queremos louvar ao Senhor, vimos até a sua presença,
mas o culto desta noite pode ser uma provocação à ira de Deus, dependendo de como estiver o seu coração. O culto desta noite, ao invés de alegrá-lo, pode entristecê-lo. Ao invés de honrá-lo, pode, na verdade, provocar essa ira. E tudo isso depende de como eu e você nos aproximamos dele. Os irmãos se lembram, nós começamos o culto dizendo que o nosso culto a Deus envolve coração, consciência e corpo. Os irmãos se lembram, nós começamos o culto dizendo exatamente isso, que Deus requer de nós sinceridade, fé e a consciência limpa, o abandono do pecado, a pureza em nossos atos. Portanto, a ira de Deus permanece a mesma. É essa ira que vai nos proteger esta semana, é ela que vai nos guardar. Quando o inimigo de Deus atentar contra o seu povo, lá estará o nosso guerreiro, com a sua flecha, com a aljava cheia, com a sua lança, transpassando a cabeça do guerreiro inimigo, porque Ele é o Deus de poder, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem de fato preserva o seu povo, mas preserva o seu povo pelo seu poder que se manifesta na sua ira. Por isso não convém ao seu povo provocar a ira desse Deus santo. Ou seja, o que Deus espera de mim e de você? A mesma mudança que Ele operou em Abacuque. Meu irmão, não louve a Deus apenas porque Deus te dá o alimento de cada dia. Não louve a Deus apenas porque Deus te dá as vestes que cobrem o seu corpo. Não louve a Deus apenas porque Deus te guarda e você volta seguro para a sua casa no final do dia. Não louve a Deus apenas porque você tem um emprego que na verdade te dá um sustento e que na verdade honra você mais do que simplesmente o sustento. Não louve a Deus apenas porque as coisas estão indo perfeitamente bem e você está na verdade caminhando em segurança e sua família está desenvolvendo. Não louve a Deus apenas porque você está com toda a saúde que você possui. Reconheça que nós louvamos os atributos desse Deus. E então aprenda com Abacuque a bendizer ao Senhor, quando as coisas que ocorrem conosco não nos são tão agradáveis assim. Quando vier a tribulação, quando vier o sofrimento, quando vier a dor, louve a Deus. E louve a Deus, porque Ele é um Deus irado contra o pecado. Ele julga o seu povo. Louva a Deus por isso, porque Ele está de fato com os seus olhos sobre nós, para como filhos, nós cantamos isso esta noite, nos corrigir a cada dia. Mas a correção de Deus é com ira. Uma ira dominada, uma ira controlada, mas ainda assim ira. Minha mãe, ela nos criou praticamente junto com minha avó e também longe do meu pai. Portanto, ela teve que exercer o papel de disciplina sobre nós. Eu me lembro das técnicas que ela possuía. Todo pai desenvolve técnicas corretivas, né? Alguns são mais sábios que outros, mas todos nós temos as nossas técnicas, né? Dr. Russell Shedd dizia, né, que o pai dele, que era um missionário, que trabalhou aqui na América do Sul, tinha na sua casa um mudador de vontades. Ficava de trás da porta do quarto. Quando ele chamava o filho para o quarto dele, fechava a porta, ele via de pendurado o mudador de vontades. Era o cinto que ele usava na cintura, mas ficava lá, de trás da porta. Então, quando ele entrava no quarto, fechava a porta, ele já sabia e a vontade dele já se alterava automaticamente. Deus tem seu mudador de vontades. Minha mãe fazia assim. Ela nos mandava para o quarto esperar, e lá ficávamos por volta de meia hora, numa tortura, sabendo que a hora do juízo viria, mas tinha que esperar. Depois soubemos que ela fazia isso para controlar a sua ira, mas ainda assim ela nos corrigia, e nos corrigia com ira.
Porque se você corrige seu filho sem ira, talvez não seja uma verdadeira correção. Sentir aquele fogo que sobe, aquele calor, e na verdade tomar esta criança para uma determinada disciplina, é justo quando é fruto de um erro, e é necessário, porque é preciso que todos eles saibam que eles nos iraram, não é irritação, eles nos provocaram a ira com seus erros, pois essa verdade se aplica a Deus. Quando Deus nos corrige com a sua ira, louve o seu nome, bendiga o seu poder, exalte, porque é essa mesma ira que virá nos salvar e nos guardar. Por isso eu disse que esse é o grande desafio, passar esta semana louvando a Deus por sua graça, mas também por sua ira, louvando a Deus de maneira íntegra, de maneira integral, pelos seus atributos, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de fidelidade, que nós gostamos de exaltar, é o mesmo Deus que com ira corrige o seu povo e protege o seu povo. Ninguém escapará da ira do Senhor, e nós estamos, na verdade, recebendo como fruto da sua graça para a nossa correção, por causa de Cristo Jesus, somente por isso. Por isso, gostaria de convidar os irmãos a gastarmos esta semana refletindo nessas verdades sobre Deus e sobre a nossa vida. E cada vez que você observar alguma coisa em sua vida que possa parecer com essa disciplina, pare, pense, reflita e louve. Concluo lembrando de uma ocasião em que debatia um assunto já antigo, mas muito antigo mesmo, quando surgiram aqueles chamados encontros, e que eram, na verdade, descritos como tremendos. As pessoas iam para um encontro e que não sabiam de nada, e lá passavam quase que por um processo de, digamos, de lavagem cerebral, um processo que havia lá. E uma das partes desse acampamento que eles faziam, eu me lembro bem, e era essa a nossa discussão, induzia as pessoas a regredirem em seus dias, em suas vidas, e perdoarem todos aqueles que ofenderam. E entre eles, as pessoas deveriam aprender a perdoar a Deus. Deus não precisa de perdão, porque Deus não erra. Se o meu coração se amargura contra Deus, o problema é meu. Sou eu que me amargurei com um Deus justo, santo, e um Deus também irado. Portanto, se Deus trouxer à sua vida esta semana algum fato que lhe traga à mente estas verdades, em secreto, no seu coração, bendiga o Senhor, louve o Senhor, porque é essa mesma ira que irá nos guardar, nos preservar e nos proteger dos nossos inimigos. E eles existem. Que Deus seja adorado assim, por tudo aquilo que Ele é, inclusive pela sua ira. Quero convidar os irmãos para que encerremos cantando um último cântico, o hino de número 400 em nosso inário, que é também uma oração cantada e que suplica a Deus os seus cuidados para nos preservar. Vamos louvar a Deus então, mais uma vez sob regência, e encerrar assim o nosso culto.